Em 1692, em uma pequena cidade chamada Salem, no estado de Massachusetts, algo começou a acontecer que mudaria para sempre a maneira como o mundo lidaria com o medo, a fé e a justiça. Salem era uma comunidade puritana, isolada e profundamente religiosa. As pessoas acreditavam que o diabo estava sempre à espreita, tentando corromper os fiéis e trazer desgraça para a terra. O medo do sobrenatural fazia parte do dia a dia, e qualquer infortúnio era interpretado como um sinal divino ou uma maldição. No inverno daquele ano, duas meninas, Betty Paris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11, começaram a apresentar comportamentos estranhos. Elas gritavam sem parar, caíam no chão em convulsões, se contorciam como se algo invisível as estivesse atacando. Às vezes, suas vozes mudavam de tom, e elas afirmavam ver sombras estranhas no canto dos quartos. A família ficou apavorada e chamou médicos para tentar entender o que acontecia, mas nenhum deles conseguiu explicar. Sem respostas, e vivendo em uma comunidade que via o mal como algo presente em cada canto escuro, os médicos concluíram que só poderia ser obra do maligno. Logo, outras meninas da cidade começaram a apresentar os mesmos sintomas: gritos, desmaios, ataques de fúria. O medo se espalhou como um incêndio. Os pais das crianças pressionaram para descobrir quem estava causando aquilo. As meninas foram interrogadas e, em meio ao pânico, apontaram o dedo para 3 mulheres da cidade: Tituba, uma escrava do Caribe que trabalhava na casa do pastor local; Sarah Good, uma mendiga; e Sarah Osborne, uma mulher que não frequentava a igreja. As 3 foram presas e interrogadas sob grande pressão. Tituba, com medo de ser executada, acabou confessando que era bruxa, mas foi além. Disse que outras pessoas na cidade também serviam ao diabo. Essa confissão foi o estopim que a comunidade precisava para justificar seus medos. A partir daquele dia, ninguém estava a salvo. Qualquer comportamento estranho, qualquer desentendimento, qualquer desgraça era atribuída à bruxaria. As prisões se multiplicaram rapidamente. Homens e mulheres eram levados para as celas sem provas concretas, baseados apenas em boatos e acusações. Crianças foram chamadas para testemunhar contra vizinhos, pais e até avós. E o pior, qualquer tentativa de se defender era vista como mais um sinal de culpa. Se a pessoa chorava ou gritava que era inocente, diziam que estava possuída. Se ficava em silêncio, diziam que o diabo a obrigava a não falar. As audiências se tornaram espetáculos públicos. A cidade inteira assistia aos julgamentos, que mais pareciam rituais de condenação. As meninas caíam no chão e gritavam sempre que o acusado olhava para elas, alegando que estavam sendo atacadas espiritualmente. Esses gritos eram considerados provas de bruxaria. A cada dia, mais nomes eram acrescentados às listas. Em junho daquele ano, as primeiras execuções começaram. Bridget Bishop foi a primeira condenada. Ela foi levada até a colina chamada Gallows Hill. Ali, diante de uma multidão em silêncio, foi enforcada. A cena era solene e assustadora. A corda balançando ao vento se tornou o símbolo de um período de terror. Depois de Bridget, outros vieram. Em apenas alguns meses, 19 pessoas foram enforcadas. Um homem chamado Giles Corey teve um destino ainda mais cruel. Ele se recusou a se declarar culpado ou inocente, acreditando que, se não confessasse, poderia salvar suas terras para sua família. Por isso, foi submetido a uma execução por pressão. Foi colocado no chão e pedras pesadas foram empilhadas sobre seu corpo. A cada vez que pediam que ele confessasse, sua resposta era apenas uma palavra: mais. Ele aguentou até que seu corpo não suportou mais o peso e morreu esmagado. As execuções aconteciam sempre de maneira pública, e o clima na cidade era de terror constante. Crianças não brincavam mais nas ruas. As pessoas evitavam falar em voz alta com medo de que alguma palavra fosse interpretada como sinal de pacto com o diabo. Famílias eram destruídas.
Propriedades eram confiscadas e vizinhos se tornavam inimigos. Com o passar dos meses, as acusações começaram a sair do controle. Pessoas respeitadas na comunidade, até mesmo esposas de líderes religiosos, começaram a ser acusadas. Foi nesse ponto que a elite local começou a temer que ninguém estivesse a salvo. O próprio governador da colônia, ao perceber que o caos poderia destruir Salem, decidiu intervir. Ele dissolveu o tribunal especial que cuidava dos casos de bruxaria e ordenou que os julgamentos cessassem. No início de 1693, as prisões começaram a esvaziar. Muitos dos acusados foram libertados, mas dezenas já haviam morrido. Alguns não resistiram às más condições das celas e jamais voltaram para casa. Com o tempo, a própria igreja pediu perdão pelo erro cometido. Mas o trauma não desapareceu. As famílias das vítimas carregaram a dor por gerações. Os julgamentos de Salem se tornaram um marco sombrio na história. Um lembrete de até onde o medo e a superstição podem levar uma sociedade. Até hoje, Salem é conhecida como a Cidade das Bruxas. Milhares de turistas visitam o local todos os anos, não apenas para lembrar o passado, mas para refletir sobre os perigos de permitir que o pânico governe a justiça. As histórias das vítimas continuam sendo contadas como um aviso. Salem é um símbolo do que pode acontecer quando a verdade é sufocada pelo medo, quando inocentes são sacrificados para saciar o pânico coletivo, e quando a razão é substituída pela superstição.